A santa paz de Deus, Irmandade. Para você que vai acompanhar daqui um pouquinho a palavra que Deus tem mandado, nós gostaríamos de passar para todo o povo de Deus os nossos dados bancários para você que tem desejo de fazer sua oferta, sua coleta, seu dízimo e contribuir para a expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa conta é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Tenho certeza que Deus retribuirá em muitas bênçãos na vida de todos nós. Boa palavra, Deus que abençoe, Deus seja louvado. E eu quero compartilhar com vocês nessa tarde, que fica no livro do profeta Isaías, profeta messiânico. Ele é chamado assim por muitos estudiosos porque ele foi o profeta que mais profetizou a vinda de Cristo, o Messias, o Salvador. Então estamos aqui mais uma vez transmitindo esta santa palavra. Livro do profeta Isaías, se encontra no capítulo 45, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Nossos irmãos que estão aí, em seus lares, na live, participem também. Amém? Então vou ler aqui com os irmãos, que diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu eleito. Eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te um sobrenome ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro, e fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheças, para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, aleluias. Glória a Deus. Estamos aqui mais um dia que o Senhor tem nos preparado para transmitir a palavra dele e falar das suas grandezas, porque Deus, ele é digno de ser glorificado, meus irmãos. Quando falamos a sua palavra, estamos falando das maiores revelações que Deus, ou seja, o Deus Altíssimo, ele revelou aos homens. O livro dos livros, as profecias de Deus, todas aqui, narradas, contidas no livro, que ele transmitiu a homens inspirados pelo seu Espírito. Algumas pessoas dizem, eu já vi pessoas falar assim, como que será que é confiável? Como vocês podem garantir que é confiável um livro que foi escrito, como vocês mesmos dizem, há tantos anos? Pois é. A palavra do Senhor diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário ter fé para se aproximar dele. Porque não se aproximamos de Deus como nós se aproximamos do homem, simplesmente porque nós temos começamos pensamentos filosóficos que começamos a questionar, queremos assim muitas vezes falar assim, por que é isso? Levantamos questões. E muitas vezes, e para Deus, meu irmão, não adianta você questionar muito. Talvez na sua dor você vai questionar.
Talvez no seu sofrimento você pode até questionar, é entendido, mas não. Eu vou te dar um conselho: nunca duvide da existência de Deus, nunca duvide da palavra dele, nunca duvide se a palavra dele é verdadeira. Não faça isso, porque você está a si mesmo se destruindo, porque a palavra dele ela foi transmitida há muitos anos atrás, sabe, há muitos anos, há mais de 2000 anos, a palavra de Deus tem sido escrita. Isso eu quero aqui falar um pouco do profeta Isaías, na verdade não do profeta, mas da sua narração no capítulo 45 do seu livro, que Deus, usando o profeta, ou seja, Ciro, meus irmãos, só para vocês entenderem um pouquinho, dessa narração aqui. Ciro, na verdade, era aleluias. Na verdade, Ciro era um rei persa, e ele não conhecia Deus. Olha que interessante. Por isso que aqui, ó, no versículo 4, ele diz assim, ó: e eu te chamarei pelo meu nome, pus-te um sobrenome, ainda que não me conhecesses. Porque Ciro era de outra nação, uma nação pagã, guerreira, que Deus tinha levantado ali, e havia um propósito muito lindo nessa história aqui, meu irmão. Talvez vocês pensem assim, mas ele só, por que Deus ia chamar um pagão, e falou que ainda ia colocar diante, e as portas de ferro diante dele, ou seja, não ia ficar fechado, ou seja, Deus estava fazendo uma promessa a um pagão. Eu falei, pois é, porque sobre essa palavra aqui, sobre o chamado de Ciro, havia um propósito muito maior. Talvez nesta tarde, meu irmão, talvez você pensa o que você está passando, esteja assim ao léu, como alguns dizem, está ao vento, não está. Tudo tem um propósito. Fique tranquilo, porque quando Deus chama Ciro, sabe por quê? Porque Israel estava no cativeiro ainda, estava ainda se cumprindo 70 anos de cativeiro, que Deus lá atrás tinha usado o profeta Jeremias, o conhecido como o profeta chorão. Alguns falam que ele chorava porque ele simplesmente não queria fazer a vontade de Deus, e não é isso. O choro do profeta Jeremias simplesmente era, meu irmão, porque ele já estava vendo a derrota do povo de Israel. Por ele ser judeu, ele estava vendo o sofrimento futuro de Israel, porque Israel não queria entender mais a palavra de Deus. E nesta tarde, meus irmãos, eu quero te pedir, entenda o que Deus tem na sua vida. Não sofra, não permita que as suas más escolhas, suas más decisões venham te trazer sofrimento futuro, porque é assim. Os físicos dizem que toda ação tem uma reação, e diante de Deus é diferente. Alguns falam assim, mas irmão Cosmo, se Deus não quer ver o mal do homem, por que permite tanto sofrimento nessa terra? Porque o homem tem se afastado de Deus. Olha só para você entender um pouquinho melhor dessa história, quando o próprio povo de Israel estava ficando fora dos caminhos de Deus, estava indo por outros caminhos, Deus começou a levantar profetas para avisar que o povo voltasse. Ele levanta o próprio profeta Jeremias, ainda era um muito jovem, devia ter aproximadamente uns 18 anos na época do seu chamado, e ele fala para Deus: Senhor, eu sou como uma criança, eu ainda não sei nem falar. Ou seja, ele era muito novo para aquele ministério muito forte que ele ia ter, porque ele sabia do que estava acontecendo anteriormente. Os reis eram ímpios, mesmo sendo de uma nação teocrática, mas o povo já não estava mais ouvindo a voz de Deus. Os sacerdotes já estavam ali, não sabia mais nem qual era mais seu propósito. Os sacerdotes já faziam o que o rei queria. Os profetas que estavam em volta dos reis profetizavam que o rei queria ouvir. Muitas das vezes, meu irmão, eu vou te falar aqui nesta tarde, eu sei que é doído, mas tem hora que você, infelizmente, você não vai ouvir o que você quer, você vai ouvir o que Deus tem para falar com você. E se você abrir os teus ouvidos, do teu coração, falando espiritualmente, se você ouvir o que Deus tem para falar com você, vai ser coisa boa. Deus vai se revelar para você, Ele não vai te deixar vazio, Ele vai sempre te suprir. Agora, para você entender que eu falei, que você entender por que Deus levanta Ciro. Deus tinha feito uma promessa, falado que aconteceu 70 anos de cativeiro, se completasse,
Deus ia libertar esse povo. Esse povo ia voltar para a sua terra. Embora a Bíblia diz que ficou em Israel, em Jerusalém, os mais pobres, o povo ali sendo prejudicado, passando fome, o templo derrubado, não tinha lavoura, não tinha nada, ou seja, passando a miséria total. Então, quando se completa, estava se completando 70 anos de cativeiro de Israel, Deus usa o profeta Isaías para profetizar que Ciro ia ser esse libertador. Olha o propósito de Deus. Talvez você não entenda, talvez você está passando algo tão difícil, meu irmão. Eu quero te dizer aqui, e muitas das vezes, a dificuldade, o sofrimento não é somente um bem material, não é somente, meu irmão, uma necessidade física. Muitas vezes essa dor também que você passa, ela pode ser espiritual. Essa dor que você deve estar passando, muitas das vezes, meu irmão, é sentimental. E você só encontra pessoas que te julgam, pessoas que te colocam para baixo. Mas nesta tarde, meu irmão, você tem aqui um Deus que está falando para você, que Ele te toma pelas tuas mãos. Sabe para quê, meu irmão? Para romper os portões de ferro, para quebrar, meu irmão, as cadeias, os ferrolhos, tudo aquilo que está fechado na tua frente. Meu Deus está dizendo aqui nesta tarde que Ele vai abrir na tua vida. Então é momento de glorificar Deus. Mas, irmão Cosmos, você não faz ideia da minha vida. Eu falei, irmão, eu não faço o mesmo, mas meu Deus, Ele conhece a tua vida, meu irmão. Fique tranquilo, meu irmão, que Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele conhece o passado, o futuro e presente. E Deus, nesse momento, Ele está falando para você que Ele está abrindo as portas na tua frente. Fique em paz, está difícil, mas o Deus do impossível está aqui nesta tarde para falar contigo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus, Ele tem sempre uma palavra. Deus, Ele não vai se calar ao teu respeito. Então, continue clamando, porque o povo de Israel estava clamando. Alguns já estavam acreditando na sua miséria, mas tinha outro povo do outro lado que acreditava ainda no socorro divino, no socorro de Deus. E aqui, Deus levanta um profeta para dizer. Então, nessa tarde, meu irmão, creia que Deus está falando com você também mais uma vez, que Ele está abrindo as portas para você. Não importa a dificuldade. Meu irmão, faz tanto tempo que eu estou nessa prova. Não se preocupe. O meu Deus, Ele tem experiência nisso. Ele é o Deus que alimenta o povo no deserto. O meu Deus é aquele Deus que abre o mar, Ele faz um caminho para o povo passar, um caminho. Muitos até não acreditam nisso, mas o meu Deus, Ele abre um caminho no meio do mar para você passar. O meu Deus é um Deus que durante 40 anos no deserto, Ele cuidou de um povo, de uma nação. Aí a Bíblia fala, meus irmãos, que não houve doença, que as suas roupas não envelheceram, as suas sandálias não se desgastaram, até a água da rocha Deus fez sair para saciar a sede daquele povo. E com você não vai ser diferente. Eu não sei se vai ser necessário, eu não sei se vai ser preciso o meu Deus ter que abrir um caminho dentro de um mar para você, talvez não, mas vamos entrar aqui num ambiente espiritual. Eu creio que se for que Deus precisar fazer, assim como Jesus andou sobre as águas, você também, se for necessário, você vai andar sobre as águas. Mas fique em paz, fique tranquilo que o meu Deus, Ele tem resposta. O meu Deus tem salvação na tua vida, não importa o seu problema. Para muitos é fácil dizer, meu irmão, você não sabe da minha vida, eu não sei mesmo. Mas o meu Deus sabe, fica tranquilo que o meu Deus tem resposta para você. Fica tranquilo, é porta de emprego, é saúde, é providência, pois o meu Deus está aqui, te dando a providência. Ele abre porta, não importa se ela é de ferro, se ela é de bronze, se tem ferrolho, se tem cadeado, o meu Deus, Ele abre a porta que Ele quiser. Se Ele quiser usar quem Ele quiser para te abençoar, meu irmão, fica em paz que Ele vai fazer isso para o teu bem, que o nome dEle vai ser glorificado mais uma vida na tua vida. Talvez muitos possam dizer, para esse não tem mais esperança, porque diziam isso para Israel. As nações vizinhas diziam, Israel caiu em cativeiro das nações mais poderosas, só foram passando de poder. Primeiro foi a Babilônia, uma nação guerreira fortíssima da época, um grande império. Antes disso ainda tinha o Império Assírio, um império muito violento, homens impiedosos, agressivos. Deus levanta outro império, vai lá e destrói eles. E estava a Babilônia, foi lá,
pegou o povo de Israel, escravizou, fez uma seletiva de jovens judeus e levou para a sua corte, mas depois Deus levanta os persas e os medos para libertar o seu povo. Você está entendendo, meu irmão, o que Deus quer falar com você aqui? Você quer tomar posse nesta tarde do que Deus tem para a tua vida? O que eu quero dizer aqui, meu irmão, não importa o tamanho da dificuldade, mas olha para o teu Deus. Olha segundo as suas promessas, são promessas inabaláveis, que ele diz aqui, ó, tomo pela tua mão, ele te toma pela tua mão, e te diz, tu és meu, e vou te levar para bater as nações, e eu soltarei o lombo dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Olha que promessa inabalável, irmão, toma posse nessa tarde, deixa Deus falar contigo, amém? É só até aqui, meus irmãos. Deus seja louvado. Amém. Meus irmãos, juntos, vamos agradecer ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai querido, Senhor, estamos mais uma vez aqui na Tua santa presença, porque Tu é Deus. Senhor, quero Te agradecer por mais esse momento que passamos aqui juntos com o Teu povo, nossos irmãos na live, ouvindo a Tua santa palavra. Meu Deus, assim como o Senhor falou através do profeta Isaías, o profeta messiânico que profetizou a vinda do nosso Mestre, do nosso Salvador, Senhor Jesus, que estava levantando um homem que o mesmo nem conhecia o Senhor, mas pelo bem do teu povo, pelo bem, Senhor, daqueles que estavam ali passando sofrimento, Senhor, levantar esse homem para libertá-los. Senhor, nesta tarde, eu não sei o que o Senhor vai fazer com a tua igreja, com o teu povo, mas se for necessário levantar alguém, meu Pai, ainda que não te conheça, mas se for para abençoar a tua igreja, se for para abençoar aquele que está clamando, meu Pai, aguardando uma providência tua, eu creio que o Senhor vai fazer isso, porque o Senhor é Deus, porque está nas tuas mãos todo o poder. Meu Pai, guarda o teu povo, Senhor, te damos graças por tudo que foi louvado aqui, foi falado, pela tua mensagem. Que o Senhor seja sempre louvado. Meu Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.